Foram 371 votos a favor, 121 votos contrários e apenas 3 abstenções. Um total de 495 votos, quórum de 496 deputados. Um placar realmente bastante largo, como a gente já imaginava. Então, está aprovada a reforma tributária no primeiro turno, uma vitória importantíssima do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem como negar isso, até a oposição vai ter que reconhecer, porque essa é uma reforma que o Brasil está esperando há mais de 30 anos. Fernando Haddad colocou isso como uma prioridade antes de assumir e está conseguindo entregar no final do seu primeiro ano de mandato. Luciana Amaral está acompanhando isso desde o comecinho. Chega, Luciana. Tudo bem, Raquel, exatamente. Foi uma força-tarefa, né? Tanto do ministro Fernando Haddad e também do presidente da Câmara, Arthur Lira, e os líderes aqui para votar realmente essa reforma tributária que muitos aqui na Câmara realmente duvidavam que pudesse sair hoje. Então foi aprovado o texto base que foi apresentado, então é a versão final do relator Aguinaldo Ribeiro, né? Com algumas mudanças em relação ao que tinha sido aprovado no Senado Federal. Agora, os deputados vão analisar o que a gente chama de destaques, que são aquelas últimas sugestões ao texto ainda no plenário aqui da Casa. Então, esse processo agora da análise dos destaques deve demorar um pouquinho mais, viu? A expectativa é que, de qualquer maneira, seja feita essa votação ainda hoje, talvez também a votação em segundo turno. Lembrando que uma proposta de emenda à Constituição precisa ser aprovada em 2 rodadas de votação em cada casa, Câmara, Senado, e tendo mudança na outra, que fez, né, a mudança anterior, volta a revisar o texto. O relator Aguinaldo Ribeiro, ele fez mudanças ao texto que, em princípio, só tiram alguns pontos da reforma tributária. Portanto, em princípio, o texto não precisaria ser analisado de novo pelos senadores. É uma maneira deles tentarem ganhar mais tempo nessa análise para tentar já promulgar a reforma tributária na semana que vem. Lembrando que a base principal dessa reforma tributária é simplificar o sistema tributário brasileiro e também criar um sistema que seja mais favorável à população de mais baixa renda. Esse texto, ele unifica impostos, ele também garante a isenção de alguns produtos da cesta básica, cria a possibilidade do cashback, que é a devolução de parte do imposto que a gente paga nos produtos, e também a ideia toda é acabar com a acumulatividade na cobrança de impostos ao longo de toda a cadeia de produção. Ou seja, que as empresas e as pessoas não tenham que ficar pagando de forma cumulativa alguns impostos em cima dos produtos. Tudo isso na tentativa de simplificar o sistema tributário brasileiro e, no final das contas, fazer com que as pessoas paguem menos impostos no longo prazo, viu, Raquel? A gente segue, então, acompanhando toda a movimentação aqui no plenário da Câmara. Muito obrigada, Luciana. Gente, breaking news, então, muito importante. É a aprovação da reforma tributária em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Essa reforma tributária, ela unifica 5 impostos sobre consumo em apenas um. É uma mudança importantíssima no nosso sistema. Ela vai criar esse imposto sobre valor agregado, o IVA. Eram necessários 308 votos. Trata-se de uma proposta de emenda constitucional. Foram 371 votos a favor, 121 votos contrários. Lembrando que a reforma tributária já foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela foi para o Senado. No Senado sofreu modificações e, por isso, está voltando
para a Câmara. Como não está sofrendo modificações muito expressivas, foram apenas supressões que os deputados fizeram, ela agora está a um passo da promulgação pelo presidente da República. Então, o Brasil está a um passo de ter finalmente um IVA, um imposto único sobre o consumo, Fernando Nakagawa. Há quanto tempo o país está querendo isso? Há décadas, Raquel. Um dia absolutamente importantíssimo para o noticiário econômico. Muda a estrutura de pagamento dos impostos no Brasil, o que era considerado um Frankenstein, algo absolutamente fora da curva, uma complexidade danada. A gente tem 27 alíquotas de ICMS, mais de 5 mil possibilidades distintas de ISS, sem contar regimes especiais, alíquotas diferentes do IPI, PIS, COFINS. Tudo isso vai ser simplificado de maneira muito mais racional. O sistema brasileiro de pagamento de impostos sobre valor agregado fica muito mais parecido com o que a gente tem atualmente nos Estados Unidos e também na Europa. Uma vitória de Bernard Arnault, o homem que é o grande responsável por essa grande e profunda mudança. Obviamente, o texto aprovado não é o perfeito, não é o ideal, mas, como diz o mundo político em Brasília, é a reforma possível. E tenha certeza, né, Raquel? A gente que acompanha esse assunto há tanto tempo, a primeira vez que eu pisei numa redação de jornal na Gazeta Mercantil, jornal que nem existe mais, somos já dois. se fala... Meu primeiro trabalho. Nossa, éramos colegas naquela época. A gente já ouvia falar de reforma tributária e que finalmente a gente vira essa página, um dia absolutamente importante que vai ficar marcado. Agora a gente passa para outra discussão. Importante entender qual será a alíquota que o Brasil terá do IVA, a exclusão de alguns setores, como esses que a gente estava falando, telecomunicações, concessão de rodovias, setor aéreo e também concessionárias de rodovias sendo retiradas do regime especial. É possível que a alíquota caia um pouco dos 27%. Isso poderia livrar o Brasil, por exemplo, do péssimo título de maior IVA do mundo. Ganharíamos da Hungria se a gente tivesse 27,5%. Tomara que esse número seja menor, porque menos imposto é bom para todo mundo, melhora a situação da economia. E outro aspecto importante, Raquel, só para terminar, essa reforma tributária, ao simplificar o pagamento de impostos, gera um impacto legal absolutamente fantástico. A expectativa é que se reduza drasticamente o litígio, ou seja, a briga gerada pelo pagamento de impostos ou pelo questionamento sobre quanto uma empresa, uma pessoa física tem de pagar. Então, a expectativa é que o volume de processos sobre esse assunto caia drasticamente, como aconteceu depois da reforma trabalhista com os processos trabalhistas. É bom para o Brasil, é bom para todo mundo. Eu falei com o Bernard Arnault um pouquinho antes de entrar no jornal e ele estava indo para o plenário acompanhar a votação, imagino que ainda esteja lá, e a gente rende tributo, então, a esse brasileiro, Sim. né, Fernando Nakagawa, que batalhou tanto por essa reforma tributária. Agora a gente vai ter que acompanhar, né, Naka, os reflexos que vão ter de regulamentação, os impactos, depois o governo vai ter que trabalhar na reforma do imposto de renda, como você falou, vamos ver o tamanho que vai ficar dessa alíquota, enfim, ainda tem muito trabalho pela frente, mas é um baita de um passo que o Brasil dá hoje. Obrigada, Naka.